Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um áudio sobre um pedido de ajuda, uma história real trazida, para nós aqui no canal através de um e-mail. E eu gostaria muito que no final da história, quando eu terminar, que vocês deixem os comentários de vocês a respeito do que vocês acharam do pedido de ajuda. Outra coisa também muito importante é que você se inscreva aqui no canal e curta o vídeo. Meu nome é Andressa, tenho 27 anos e 2 filhos pequenos. Conheci o meu noivo quando tinha 18. Nos apaixonamos perdidamente, mas demorou para rolar alguma coisa, até porque precisei sentir que ele gostasse mais de mim do que eu dele, talvez por segurança. Nos conhecemos no meu antigo trabalho, onde ele também trabalhava. Em 2010 nos conhecemos, 2011 ficamos noivos. Ele me pediu em noivado, 2012 eu engravidei e em 2013 tivemos nossa filha. O nosso segundo filho nasceu em 2014. Não chegamos a casar, até porque tivemos que organizar tudo para receber nossos filhos. Éramos bem jovens, eu tinha 19 anos quando virei mãe e ele 20. Logo quando engravidei do meu segundo filho, eu percebi que ele tinha um contatinho no trabalho. Mas logo marquei território. O que acontece é que comecei a perceber a falta de respeito que ele tinha quando me escondia das conversas com a tal. Ficou de conversa no dia que eu estava ganhando o bebê no hospital. E ela era uma menina jovem, da empresa onde ele trabalhava. O tempo passou, ele saiu de lá. Comprou um caminhão e foi logo trabalhar com carga refrigerada. Eu, como sempre trabalhei, ficava exausta em casa cuidando de tudo. Queria viver, trabalhar, ajudá-lo e tudo. Bom, vou resumir um pouco minha história. Já passando por tantas coisas relacionadas a sites pornográficos, aplicativos, e-mails, fotos que o comprometesse, eu sempre fiquei pensando que daria tudo certo um dia. A tonta da história, a iludida, que ficava pensando que um dia ele iria mudar. Enfim, ele sempre negava tudo, mas eu tinha provas. Já chegou muitas vezes me empurrar, me agredir na frente das crianças. Me culpo muito por isso. Afinal, sou jovem, trabalho, tenho meu negócio próprio, sou estudante, dona de casa e professora. Mas sempre levei a ferro e fogo um casamento, porque tinha aquelas crenças dos antigos. Em 2017, eu vivi um pesadelo. Ele saiu de casa sem me falar nada. Saiu, deixou algumas coisas dele. Quando foi 6 dias depois, voltou confuso, diferente, já não me encarava mais, nem queria me beijar. Aí disse que não estava se sentindo bem e que precisava sair de casa. Pois bem, foi embora, mas pela minha surpresa não levou quase nada. Fiquei com as 2 crianças em casa, trabalhando fora, porque na época era assim. Vivia no poço, eu estava em outro mundo, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Ele me tratava muito mal quando eu ligava. Pedia para que ele voltasse, que ele não desfizesse da nossa família. Sabe qual foi a desculpa, Sil? Vou te contar. Mas pensa comigo, ele havia dito que saiu por conta da minha mãe que veio morar aqui na nossa cidade e que eu só ligava para ela e que não me importava com a família mais, sendo que eu estava ajudando sim minha mãe aqui em São Paulo, com meu irmão que dava muito trabalho a ela. Mas eu estava ajudando alguém que precisava de ajuda e isso fez com que ele saísse de casa? Estranho, né? Mas a tonta aqui acreditou nessa desculpa dele. Ele vinha, a gente ficava, fazia sexo, fazíamos muitas coisas e depois ele ia embora para a mãe dele novamente. E eu me sentia um lixo como esposa, usada, sabe? Foi aí que começou minha luta. Comecei a entrar em oração para ter minha família de volta, que Deus guardasse ele de todo mal. Sabe aquelas coisas que uma pessoa faz pelo outro que às vezes parece não ter diferença alguma? Ele foi morar na mãe dele, como eu disse, mas eu nunca sabia de nada. Até que um dia resolvi ir em uma moça que lê cartas, e ela disse que havia uma pessoa no caminho dele, e era do trabalho. Pronto, aquilo não deu muito resultado, porque o meu objetivo era trazê-lo de volta e tirá-lo de perto daqueles amigos FDP, que só gostam de zoação. Antes de eu ir tirar as cartas, ele se meteu em um acidente de madrugada, onde teve uma vítima. E naquele momento eu decidi que ele ficaria com a família dele mesmo, até porque tinha processo e tudo mais, a família dele dando apoio e tal. Só que em junho fui na moça e ela falou isso, aí que relatei sobre uma pessoa do trabalho dele. Mas eu não acreditei muito. Quando foi em julho,
Eu estava em uma festa com as crianças e ele estava também. Era uma festinha da escola. E pedi o telefone para bater uma foto com as crianças. E aí, pá, veio uma notificação de mensagem onde aparecia um tal nome, escrito assim: cheguei aqui, tá? O nome que estava salvo era Luana, financeiro, e o nome da empresa. Eu ali não estava mais no meu corpo. Levei um choque muito grande, mas acredito que aquilo aconteceu para eu ver com meus próprios olhos. Fiquei branca, quase morri, mas mantive a minha pose. Peguei o meu celular, tirei uma foto da tela do celular dele, onde constava a notificação, e guardei. Ele tentou se explicar. Quando fomos embora, perguntei, e ele, confuso, disse que não sabia quem era. Depois disse que era do trabalho. Depois disse que era uma amiga. Mas qual amiga que dá satisfação assim? Beleza. Ele viu que fiquei mal e começou a me enviar prints. Falou que ela iria responder e eu iria ver que ela era uma amiga. Só que os prints estavam estranhos. E como eu não sou nova, eu cheguei a ver os segundos das mensagens e vi que havia algo ali apagado. Dizia assim, ela: cheguei aqui, tá? E ele: na sua prima? E ela: fazendo bolinhos. E a foto de cupcakes. Sil, me diz que conversa é essa? Não caí. Mas, enfim, eu arrumei as coisas dele, já deixei no esquema. Tentei de tudo para descobrir o telefone dela, mas como ele não estava em casa, eu não tinha como pegar nada. Ele tentava de alguma forma ocultar, dizendo que era só uma amiga, e eu, tonta, acreditei um pouco. Ou muito. Pesquisei o nome da empresa. Tentei ligar para pedir o contato dela, mas não obtive retorno. Uma amiga teve uma ideia: pegar a fatura detalhada dele, de uma operadora de celular. E assim fizemos. Pegamos o número, ligamos na operadora, pedimos a fatura detalhada e o número que aparecesse mais, eu iria ver se era ela. Dito e feito. Peguei na fatura de junho um detalhamento completo, com R$ 400 de fatura de celular, muitas ligações durante a semana, fins de semana que ele não trabalhava. Ligação em um dia do aniversário da nossa filha, no aniversário dele, no meu, e tudo para quem? Para a tal amiga. Pronto. Salvei o número e deixei no meu celular. Vi que era ela, mas esperei. Enquanto isso, eu vi os dois online e morria com aquilo. Ficava monitorando todos os horários. E aí, um certo dia ele pediu para conversar comigo, pediu para voltar para casa. Mas Sil, tudo isso ainda em julho. Eu aceitei, só que eu precisava falar com ela. Ele não sabia que eu tinha o número dela. E foi o que eu fiz. 5 dias depois da nossa conversa, eu e ela nos falamos. Foi um dia que ele me tratou mal no telefone e eu fiquei irada e mandei a ela: oi Luana, aqui é a esposa do fulano. Gostaria de saber qual o nível de amizade que você tem com ele. E junto mandei uma foto nossa com as crianças. Me senti péssima, mas fiz isso sim. Ela respondeu: somos amigos. Falou que ele tinha contado que estava na mãe dele, que não estávamos bem. Ele contou tudo a ela, Sil, e de repente me vi falando numa boa com ela. Conversamos e ela negou qualquer envolvimento com ele. Nunca disse a ele que eu falei com ela, só que ele ainda não tinha voltado para casa, né? Aí ele me tratava mal e eu já sabia por quê. Afinal, eles eram amigos. Ela me disse que era noiva e que terminou. Eles apenas desabafavam um com o outro. Enfim, acreditei desacreditando. Ele ainda não havia voltado para casa, pois teríamos que falar com os pais dele novamente sobre tudo e tal. Sil, você acredita que ele vinha aqui ficar comigo e clonava meu WhatsApp só para tentar achar alguma coisa para me culpar ou achar algo suspeito? Mas eu sempre fui de boa, eu nunca traí ele. Eu estava em uma fase ruim da minha vida com ele. Ele vinha aqui, nós ficávamos e transávamos sempre. Um certo dia, transamos e tal, lembro que ele levou um saquinho de camisinha ainda fechado com preço e tudo. Abriu e jogou o saquinho no carro. Só que eu recolho tudo que fica jogado. Ele me deixou em casa e eu peguei e fui jogar o pacote no lixo. Quando vi que havia um nome de drogaria que não era daqui onde moramos, era de onde ele trabalhava. Guardei. Perguntei e não tive respostas. O tempo passou e ele voltou em agosto de 2017. Resolvi deixar para lá tudo aquilo, até porque só tinha evidências. Acreditei nele quando quis voltar para casa. Mas, uma vez eu estava tomando banho e a tal amiga Luana ligou,
dizendo que precisava de um frete para uma mudança. Era mentira na certa, e aí ele desligou. Até tentei falar com ela, mas ela mentiu também. Eu sabia que aquele dia era aniversário dessa tal Luana. Essa amiga ligou para chamar ele para fazer alguma coisa, mas ele negou. Tudo bem, o tempo passou e eu sempre com aquela intuição, sabe? Não dizia nada. Um dia, peguei no registro do histórico do Facebook uma pesquisa com o nome dela e ele negou. Aí, após 2 anos, agora já em dezembro de 2019, recebo uma visita de um oficial de justiça que me entregou os papéis do processo dele. Lembra do acidente? Pois é, eu peguei os papéis, entrei para casa, estava sozinha. Comecei a ler e vi o nome dessa tal Luana nas testemunhas. Liguei imediatamente para ele e adivinha? Falou que não sabia porque estava ali o nome dela. Logo após, minha sogra veio em casa e contei do processo e ela ficou de boca aberta. Eu fiquei muito mal também. Nem aproveitei meu Natal, nem virada do ano. Fiquei mal e ele também ficou quando eu fiz ele vomitar a verdade toda. E foi aí que ele contou mais uma mentira. E ela estava com ele porque ele estava dando uma carona a ela. Só que forcei mais um pouco e ele confessou que só ficou 2 dias com ela. Um dia antes do acidente e no dia do acidente. Dá para acreditar nisso? Só ficaram 2 vezes. Ele ficou mentindo para mim 2 anos. E o papel da camisinha, lembra? Ele falou que estava perdido e poderia acontecer, por isso que comprou. Em setembro de 2019, fui diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e ansiedade, por algum trauma que vivi. E realmente foi o que passei em 2017. E agora receber essa bomba assim? Eu sofri gradualmente, queria tudo de uma vez, sabe? E aí eu decidia. Ele chorou muito, passou mal, disse que acabou com a família dele, com a vida dele, disse que estava muito perdido e agora eu não sei o que eu faço. Agora ele quer casar, porque ainda somos noivos. Lembra? Noivei em 2011 e não casei. Só que como que vou casar assim? Eu ainda sinto que ele me esconde alguma coisa. E Deus é justo, sabe, Sil? O oficial poderia ter entregue para o pai ou para a mãe dele, mas não. Ele veio até aqui e entregou em minhas mãos. Era para eu ver mesmo e saber a verdade. Se eu não tivesse visto, eu não saberia nunca. Ou saberia somente na audiência. Me ajuda, estou em crise. Uma hora estou bem, outra hora no fundo do poço, encaixando cada peça. Sofrendo pelo meu sofrimento. Te agradeço desde já. Hoje é um desses dias. Estou trancada, não tenho forças, estou muito mal. Minha mente não desliga. Por favor, me ajudem. Olha, gente, eu não sei o que vocês vão escrever aqui nos comentários a respeito de conselhos para ela, mas uma coisa é fato, esse homem não vai mudar. E ela tem que se separar, tem que tocar a vida dela. Isso tudo que está acontecendo aí, ela quis enfiar para debaixo do tapete a verdade. Ela sempre soube da verdade, mas ela queria que isso tudo fosse mentira. Ela queria acreditar no que ele dizia, mesmo sabendo que era mentira. Então, minha querida, faça o favor para você. Largue mão desse homem. Mande ele lá para tal Luana terminar de criar, né? Você tá com 27 anos, você é super nova ainda, tem tudo pela frente, teus filhos já não são mais bebezinhos. Eu acho que agora é a hora de você ser feliz de verdade. E eu acho muito interessante, né? O cara enrola a mulher desde 2011 em relação a casamento e agora, do nada, é como se ele quisesse comprá-la. Viu? Eu fiz todas essas merdas, mas é com você que eu quero casar. Porque a outra lá, a tal Luana, sempre aceitou ser a amante. Ela nunca quis que a outra soubesse a verdade. Ela estava bem naquela condição. Por algum motivo, ela mentia também. Então, eu acredito o seguinte, que esse relacionamento não tem mais salvação. Esse cara, se amasse você de verdade, ele pegaria e teria casado com você antes do seu primeiro filho nascer. Ele não te ama, ele nem sabe o que é amor, só que ele não quer perder a estrutura familiar. E quantas mulheres estão por aí, né, se vendendo por migalhas? Porque para mim, esse pedido de casamento nada mais é do que aceitar migalhas. E tem mais. Se você entender um pouquinho de espiritualidade, você sabe que quando você casa e assina o contrato, como eu já falei em outros vídeos, é um contrato para sempre, a não ser que um dia você
quebre esse contrato e espiritualmente, vocês vão ficar ligados. Eu jamais casaria com um traidor mentiroso dissimulado igual esse seu marido. Gente, não esqueça, mais uma vez vou repetir, deixe os comentários, curte o vídeo e até a próxima história real.